Boa noite e saravá. Hoje eu vim passar um recado, uma orientação a respeito do dinheiro, pataco, a respeito dessa energia, para que os filhos fiquem sabendo, comece a entender do que se trata essa energia, o porquê muitas pessoas na sua vida tem os caminhos fechados, porque que tem dificuldade da entrada do dinheiro e o que é, como se manifesta essa energia. Isso é importante, cada um de vós saberem como se manifesta essa energia. Agora, o mais importante é que vós tenham na mente justamente isso, que o dinheiro, como vós conhece, então é uma energia. Ele não é só esse papel, ele é uma energia, são uma das ramificações da prosperidade. Quando se diz prosperidade, não quer dizer simplesmente ter dinheiro no bolso, ter dinheiro no baú, não. Prosperidade é todo um conjunto de fatores, um conjunto de situações. Mas vamos falar a respeito justamente dessa energia do dinheiro. Que todos estão em busca dessa energia. E muitos dizem por aí que há escassez, que há falta de dinheiro. No mundo, não tem falta de riqueza, coisíssima nenhuma. Tudo isso é uma mentira. É uma mentira descabida. Porque existe muita riqueza, não só ouro, não só pedra preciosa, mas também como o próprio dinheiro, como vós conhece, nesse papel, nessas moedas. Então, essa energia do dinheiro, cada um tem que estar preparado para que essa energia possa fluir na sua vida. Mas preparado de qual maneira? A primeira coisa é saber aonde aplicar, como usar dessa energia. Porque é ao contrário do que todo mundo pensa, que o dinheiro só traz desequilíbrio, desavença. Sim, ele pode até trazer, assim como realmente traz para aqueles que estão em uma completa desordem na sua vida, na sua mente, nos seus objetivos, nas suas intenções. Mas para aquele que sabe aonde direcionar essa energia, aonde aplicar o seu dinheiro, como gastar esse dinheiro, então se tornará mais e mais abundante. Por quê? Porque isso é um magnetismo. Então, cada um de vós atrai não aquilo que vós fala, mas aquilo que vós vibra, como energia, como padrão vibratório de intenções, de ações, de pensamentos. Então, o saber entrar nesse fluxo do dinheiro, dessa energia, diz respeito, em primeiros passos, justamente isso. Se organizar. Ter uma organização. Tem que existir um planejamento. Se você deseja ter uma quantia de dinheiro, não só para comprar algo, mas para que essa energia flua abundantemente como uma fonte de água. Para que essa energia flua na vida de vossa, vós tem que fazer esse trabalho interno, pessoal primeiro. Porque a maioria das pessoas, quando pega qualquer quantidade, qualquer importância de dinheiro, a primeira coisa que faz é gastar com coisas supérfluas. A maioria das pessoas, é claro, tem os seus compromissos em cima da terra, as suas contas a pagar, a honrar,
as suas dívidas, comprar o alimento para a sua família ou para si próprio. Então, mas fora esses compromissos que cada um deve e tem que honrar, porque se vós não honra os seus compromissos, então vós também fecha as portas para essa energia, para esse dinheiro. Quanto mais honesto vós for, quanto mais correto vós for, mais essa energia fluirá na sua vida, nos seus caminhos, como oportunidades, talvez um serviço, talvez uma promoção, talvez uma nova oportunidade, ou como também não se pode descartar a oportunidade de um ganho em alguma jogatina. Então, quando se faz essa reforma interna de padrões, de organizar a vida de cada um, colocar em um papel, entenda que tudo é posto em um papel. Se fica no plano da construção mental, que é o que todo mundo faz, que é o almejar ter um valor específico, não só para honrar os compromissos, mas também para adquirir algo, para construir uma família, por exemplo, então precisa de organização. E se fica só no mental, só na cabeça, só na cachola, não vai para frente, porque fica só no plano mental abstrato e no plano mental concreto, que é no cérebro, na sua cabeça. Então isso, a primeira manifestação daquilo que vós necessita é no papel, que é quando vós traz essa determinação daquilo que vós tem por necessidade, um valor para pagar, que seja as necessidades mais básicas, que é honrar um compromisso, pagar uma conta, é colocar no papel o valor e a data a ser recebida. Então, é a primeira manifestação material daquele dinheiro. É quando se faz essa organização, quando se põe num papel. Vós já podem observar que em todos os campos, em todas as áreas que vós possa se lembrar, tudo se põe primeiramente no papel, para depois aquilo se tornar realidade. Para se construir uma casa, é necessário haver um projeto no papel, para depois que aquilo se torne de fato e de verdade, o que seja uma casa, que seja um prédio, que seja qualquer tipo de construção. Tudo gera em torno disso. Se vós vão fazer algum tipo de compromisso, tudo é posto o quê? No papel. Por quê? Porque a materialização não fica só no verbal, não fica só no mental. Existe aquele compromisso. É a manifestação, a primeira manifestação material é aquilo que é posto no papel. Então isso tem que ser posto valor, data, de forma específica. Quanto mais detalhes tiver, melhor será. É claro que isso também adentra aos campos da fé, porque se vós não tiver fé na sua própria vida, se vós não tiver fé naqueles que vós diz receber a intercessão deles, que seja santos, que seja o próprio Deus ou qualquer outra entidade espiritual, então já diminui aí pelo menos pela metade a possibilidade daquilo realmente acontecer, daquele dinheiro chegar às suas mãos, ao seu bolso, à sua vida. O segundo passo, depois de colocar no papel, é fazer a prática de visualizar, de contar aquele valor, de vós visualizarem na vossa mão
aquilo que se pretende. Mesmo que for um automóvel, vai visualizar dirigindo, guiando aquele automóvel, ou adentrando aquela casa. Então tudo isso tem que ser colocado em prática, dia após dia, sempre quando tem um espaço de tempo, colocar em prática, não importa onde esteja, essa visualização, porque no papel vai já colocar, então vocês começam essa prática de visualização, e daí a coisa começa a se manifestar. Por quê? Porque essa abundância financeira, dessa energia chamada de dinheiro, ela só vai entrar realmente de forma abundante na vida de cada um quando vós estiverem afins, quando vós estiverem em um equilíbrio com esse fluxo, com essa energia. E essa energia, esse fluxo, esse equilíbrio diz respeito ao saber o que se vai fazer com essa energia. Não pode ser desperdiçado, não pode ser jogado fora com futilidades. Não significa que quando se adquire um certo poder financeiro, de dinheiro, uma certa quantidade, não se possa ter satisfações na própria vida, de beber uma bebida, de fazer uma viagem, de adquirir uma joia, de adquirir uma roupa que tanto se deseja, mas isso são coisas, fatos isolados. Não que isso se torne uma rotina, que vós pegue tudo aquilo que entrou na sua vida e vós gaste todo esse dinheiro para aquela finalidade. Porque essa energia ela irá se multiplicar na vida de cada um, mediante cada um corresponde o equilíbrio, em saber sim aonde gastar o seu dinheiro, aonde aplicar o seu dinheiro, porque se uma pessoa ele ganha uma certa importância e ele vai gastar com coisas que não convém, com vícios, por exemplo, né, com prostituição, com alguma coisa parecida, né, então ele está jogando fora essa energia, está desperdiçando essa energia de forma incoerente. Não que a pessoa não possa beber uma bebida, ele pode, o que não pode é a bebida estar bebendo ele. O que ele não pode é a prostituição estar abundante na vida dessa pessoa. O que não pode é a pessoa pegar tudo aquilo que ele recebe e gastar com coisas que ele diz, não, mas isso é importante, que seja passear ou se divertir. Passeios e diversões tem hora e tem local. Não pode ser uma constância, não pode ser um hábito, não pode ser todos os dias, não pode ser todo fim de semana. Para aquele que está em processo de construção da sua vida financeira, no que diz respeito ao dinheiro, a pessoa tem que ter prioridade. A prioridade é nas coisas de maior importância, que é ter um teto pelo qual se abrigar da chuva e do sol e do frio. É ter a condição em uma necessidade, que seja de saúde ou que seja qualquer que seja da sua família ou sua própria, ter condição de se socorrer em um caso de emergência. Então isso só acontece quando se deixa, se abandona esses desequilíbrios de tudo aquilo que pega, tudo aquilo gasta. Muitos vão dizer, não, mas aquilo que eu ganho, mal e mal dá para mim pagar as contas. Sim. Comece então com a prática que eu falei de colocar no papel aquilo que se almeja, valores, o porquê, para que, as datas que quer estar com aquela importância nas mãos. Faça a prática, depois de colocar no papel, a prática de visualizar, contar, estar recebendo aquilo que se almeja de dinheiro nas mãos. Mas também sejam coerentes, porque tudo
vai depender da sua fé. Se vós colocar no papel que vós quer 1 milhão de cruzeiro, vós tem que ter a fé para que 1 milhão de cruzeiros se manifeste em sua vida. Então comece dando pequenos passos. 100 cruzeiro a mais, 200 cruzeiro a mais, 300, 500 cruzeiro a mais, 1000 cruzeiro a mais, para que vós vá se habituando com essa prática e também vá se habituando nessa nova maneira de direcionar e usar essa energia chamada dinheiro. Porque do contrário, sempre haverá escassez, mas a escassez haverá para cada um de vós que não se colocar em sintonia com isso que eu lhe passei, que eu acabo de passar para todos vós. Então é uma situação que muitos, às vezes até já ouviram falar, às vezes pode parar e pensar e falar, não, mas isso é besteira. Eu digo para que vós tente, faça uma prova durante 3 meses, fazendo esse procedimento, que vós vão identificar justamente essa mudança. Vós vai ver que não só te restará um pouco mais de dinheiro nos vossos bolsos, né, fazendo um pouco dessa economia, porque todo mundo fala, não, mas eu faço economia. Será que faz mesmo? Às vezes faz economia em uma coisa para a sua família comer, mas não faz economia para encher a cara de cachaça de marafo. E isso é só um exemplo. Então, tem que se saber, tem que se dosar, porque o objetivo de tudo é o equilíbrio. O equilíbrio é a fonte inesgotável que nunca seca. Então, todos vós tem que fazer essa observação, tem que fazer analisar mentalmente, colocar no papel aquilo que se almeja, fazer essa prática de visualização e dar ordens de comando para que tudo aquilo que lhe pertença venha até vós, seja através de uma oportunidade de emprego, de promoção, de novos caminhos. Então, quando todos vós começam a colocar essas práticas em ação, as coisas começam a mudar. Vós começam a se colocar em condições de que aquilo flua na vossa vida. Certo? Então, todos aqueles que têm grandes importâncias, donos de grandes impérios, então eles, mesmo tendo a condição de esbanjar a toda hora e a todo momento, eles não esbanjam. Muito pelo contrário. Se vós ver uma pessoa que realmente tem grandes posses, grandíssimas posses, não estou falando de ter algo a mais só que os outros, estou falando donos de impérios. Eles podem sim ter uma roupa caríssima, eles podem sim ter se proporcionado comprar uma bela joia, um belo anel, né? Um belo veículo, uma bela moradia, porém eles não desperdiçam. No seu dia a dia eles usam coisas simples. No dia a dia eles não vão se alimentar em locais caríssimos, não. Eles se alimentam normalmente, certo? Por quê? Porque eles sabem que tudo aquilo que chega até ele, quanto melhor for aproveitado, quanto melhor for distribuído, mais fluirá na vida deles. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa de posse e falam que aquela pessoa é uma pessoa mão de vaca, é uma pessoa, né, que tem a mão fechada, que tem um escorpião dentro do bolso, que às vezes tem um serviço a ser feito e aquela pessoa quer pagar o menos possível por aquele serviço. Não é porque ele não quer pagar quanto a pessoa pediu, é que o trabalho dele é fazer com que ele consiga as coisas
trabalhando melhor o dinheiro, porque daí aquilo que ele economizar naquilo ele pode investir em algo maior. Outra coisa que é importante, não espere que realmente a mudança verdadeira, de fato e de verdade, uma mudança drástica da condição financeira de cada um de vós, mude da noite para o dia, porque através de uma jogatina, através de jogos, vós pode ter essa mudança? Pode. Porém, é muito raro quando isso acontece. Geralmente, todo esse tipo de jogatina já é pré-estabelecida. Quem irá ganhá-la? Então, de certa forma, de tempos em tempos, então, verdadeiramente, pessoas aleatórias ganham determinados prêmios, determinadas quantidades de dinheiro. Mas na maioria das vezes, esses prêmios já estão direcionados a determinadas pessoas. É um esquema. É como um cassino. O cassino nunca perde. Quem perde é quem está jogando. Então isso é bom entender. Agora, a respeito de jogatinas, eu falo logo mais. Assim que eu terminar o raciocínio da qual eu estava falando. Então, vós coloque em ação. Saiba que a mudança verdadeira, aquilo que se tornará estável na vida de cada um, então necessita de um tempo. É o tempo dessa reforma interna, é o tempo dessa reforma consciencial a respeito dessa energia, de como movimentar, de como agir, de como gastar, de como aplicar, de como também não ser suvina, né? Demais, não ser ganancioso demais, porque sim, cada um deve ter um foco. Ele pode almejar grandes coisas na vida, mas ele não pode ser ganancioso, porque a ganância vai levar a cada um de vós querer passar por cima dos outros. Existem pessoas em cima deste plano que têm muito dinheiro passando por cima dos outros? Tem. Porém, essas mesmas pessoas vivem uma vida miserável, porque são doentes e nem sequer podem aproveitar direito o dinheiro que têm. Quem aproveita são outras pessoas, menos ele. Ou entra uma grande quantidade hoje, amanhã ele está sem nada. Então, quem está no fluxo dessa energia dinheiro, que ele consegue atingir esse equilíbrio próprio, então é estável, nunca faltará. Sempre estará se multiplicando aquela fonte de renda, essa energia na própria vida. Então saiba que para isso leva-se um tempo. Eu falei para que vós paguem para ver e façam esse teste durante 3 meses com pequenas coisas, porque as pequenas coisas, como é uma quantidade de energia reduzida, vós querer e determinar, colocar no papel que vós quer 100 cruzeiro, 200 cruzeiro, 500 cruzeiro, a mais daquilo que vós tem a certeza da entrada, para dia tal, para a hora tal, do mês tal, é mais fácil que isso se manifeste do que vós determinar, não, eu quero 1 milhão de cruzeiro, porque é um montante grande dessa energia. A outra coisa é que vós tem que estar preparado também energeticamente, porque é uma energia. Muitas pessoas já entrando no campo das jogatinas, pessoas que recebem grandes quantidades de dinheiro através de prêmio de jogatina, e a pessoa não está preparada para aquilo, ela afunda a sua vida. Ela entra em vícios que ela não sai mais. Daqui a pouco ela está mais necessitada do que antes de ganhar o prêmio. Por quê? Porque essa energia requer um esforço tremendo e energético, mental, de quem acessa essa quantidade de energia. Muitas pessoas que ganham prêmios morrem porque não conseguem controlar essa grande quantidade de energia.
Então se perde. Põe o carro na frente dos bois e daí é atropelado. É passado por cima. Então requer esse preparo para que a pessoa não se perca na sua própria caminhada, tendo uma grande quantidade de dinheiro à sua disposição, para que ele não se torne snob, para que ele não pise em cima das pessoas, para que ele não humilhe as pessoas, para que ele se lembre de onde ele veio, para que ele dê valor às coisas simples também. É uma série de fatores. Muitas pessoas querem e jogam números, fazem vários tipos de jogatina. É errado fazer? Não é errado. O que é errado é quando as pessoas tornam essas jogatinas como um vício. Porque vós pode determinar durante um mês de vós fazer determinada jogada. Mas se vós começa a tirar daquilo que é a sua sobrevivência, daquilo que é a sobrevivência da sua família, para vós colocar em uma jogatina, e aquilo se torna um vício que vós não fica sem jogar, então aquilo é um desequilíbrio. Então a probabilidade de vós matematicamente, energeticamente ter acesso àquele prêmio é zero. Porque as probabilidades em termos de números, de matemática, já são escassas. E somado ainda essa incoerência, esse desequilíbrio, então aquilo nunca fluirá. De acordo com o que for acontecendo essa reforma interna, mental, energética, consciencial, de saber lidar com essa energia dinheiro, na vida particular e nas coisas que estão em torno, então isso começa a mudar. Aí você começa a ter pequenos acessos a premiações ou oportunidades, como eu já mencionei. De acordo com que cada um de vós se demonstre capacitado para fazer a gestão dessa energia, mais a sua vida chegará, mais a sua vida será abundante. Então, as palavras são importantes, mas não é o que dita a regra. O que vai ditar a regra é a sua capacidade de fazer a gestão desse dinheiro. Porque senão, não importa quem de vós seja, pode pegar um baú cheio de ouro, ou 10 baús cheios de ouro, vós não tendo essa consciência de como funciona essa energia, não demora muito, vós não tem nem os baús mais. Então tem que fazer muita atenção a respeito disso. Não adianta fazer só um trabalho, pedir a uma entidade que trabalhe com a prosperidade, com a abertura de caminhos, para que faça um trabalho para que tenha prosperidade. O que adianta pedir para que os seus caminhos sejam abertos, se vós não estão em condições de que aquela abertura de caminho se manifeste na sua vida, porque vós irá pisar em cima dos outros ou irá fazer besteira. Que isso é um outro detalhe. Existem muitas pessoas, posso dizer aí que dentre 10 pessoas, pelo menos 5 têm os caminhos fechados no que se diz respeito a dinheiro, por mandingas, feitiçarias, maldições e tudo mais. Então isso é uma coisa a ser investigada, porque se tem algo feito a respeito para travar, para trancar os vossos caminhos de oportunidade, para que tenham uma vida financeira próspera, abundante, então isso tem que ser identificado. Tem que ser quebrado essas forças, e mediante quebra essas forças, vós recebem a orientação de como se preparar, como estar preparado para trilhar esse novo caminho com portas abertas, não só portas e janelas, mas também como portões. Então, eu acho que para começar a falar dessa energia do dinheiro, eu acho que isso é o suficiente. São grandes informações eficazes, informações que dão resultado, por isso que eu digo para vós, para que coloquem em prática,
para que paguem para ver, porque vós começará a ver o resultado, pequenos resultados, para que gradativamente, passo a passo, degrau a degrau, vós estejam galgando para chegar aonde se almeja. Porque o objetivo, não pense vós que é só ter o dinheiro. Ah, eu quero ter muito dinheiro. Não, o objetivo é ser próspero, como um todo. Isso eu falo para que vós comecem a refletir. Qualquer pergunta a respeito dessa energia, vós podem fazer, que depois será respondida. Agora, façam muita atenção. Faça atenção aonde vós estão aplicando o vosso dinheiro. Em quais práticas? Aonde está sendo depositado esse dinheiro? Em quais locais? Porque tudo isso diz aquilo que vós tem no seu bolso de oportunidades. Que tem pessoas, às vezes, que são honestas, mas tem a vida financeira travada, amarrada, trancada. Ou é por uma situação magística, né, algo que foi feito para a vida desse filho, uma maldição, uma praga, uma feitiçaria, ou então é pelos próprios passos, pela sua própria incoerência, pela sua própria ignorância, que no sentido literal é não saber o que fazer com essa energia. Então, esse é o meu recado. Boa noite.